dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Seja muito bem-vindo. Esse é o quadro Boa de Papo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre divórcio. Existe vida depois. Antes de mais nada, deixe o seu like, também faça seus comentários sobre tudo que a gente vai falar e compartilhe esse vídeo. Este é um assunto bastante importante. Nós estamos numa sociedade em que os casamentos têm durado cada vez menos. Então é importante que a gente fale sobre essa realidade, a realidade do divórcio. O divórcio é algo que ninguém quer. Ninguém se casa pensando no divórcio. Mesmo as pessoas que falam, se não der certo, eu separo, mesmo essas pessoas, elas se casam querendo que dê certo. Então o divórcio nunca é exatamente um desejo do casal. Ele é uma necessidade, uma imposição. Ele é a única alternativa que restou para aquelas pessoas poderem viver em paz. Então quando isso acontece, o casal decide pelo divórcio. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu peço licença para o público masculino que me ouve, porque você vai me entender bem. Os homens, quando se separam, ficam muito pouco tempo separados. Eles ficam muito pouco tempo sozinhos. Por que isso acontece? Entre muitos fatores, é o seguinte: se a gente for pegar, não só na nossa cultura, eu penso assim, que no planeta todo, o homem desde sempre, desde o início da humanidade, o homem saiu para caçar, o homem saía para a caça e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, da prole. Então isso está na nossa genética, isso está dentro da gente, essa organização social. Então o homem, apesar de haver alguns diferentes, a maioria não consegue conjugar muito bem a vida profissional com a organização da casa. O homem tem uma dificuldade de organizar almoço, jantar, lavar, passar, junto com o seu trabalho profissional. A mulher, não. A mulher, mesmo tendo saído, e por isso mesmo, há um acúmulo de tarefas para a mulher, porque ela mesmo saindo para trabalhar, ela consegue conjugar essas duas realidades, essas duas funções, ela conjuga muito bem. Então o que acontece? Quando o homem se separa, ele fica meio que perdido, porque ele não sabe organizar esse tipo de coisa. Muitas vezes não sabe nem fazer compra no supermercado. Não estou falando que são todos, hoje os homens já estão sendo educados de forma diferente, mas ainda vão algumas décadas para que a coisa fique mais ou menos equiparada. Então, o que acontece? Ele logo quer se casar. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, que a gente vai conversar, serve tanto para o homem quanto para a mulher que estão passando por um processo de divórcio. Mas, vez ou outra, vocês vão ver que eu vou estar falando quase que no feminino. Por quê? Porque muita coisa aqui acontece muito mais com a mulher, porque o homem se separa e logo se casa, por causa disso que eu estou falando. E muitas vezes ele não quer a separação. É muito difícil o pedido de divórcio partir do homem. Por quê? Porque o homem perde muito com o divórcio. Então, assim, isso é importante para nós mulheres. Nós precisamos também estar atentas. O casamento está falido e o meu marido não quer o divórcio. Ele não quer o divórcio porque ele ainda me ama? Ou ele não quer o divórcio porque ele não sabe viver sem mim, sem essa, vamos dizer, secretária particular? Entendeu? Porque o homem, ele ganha muito se casando. Existe essa cultura nossa de que a mulher, a moça, quer se casar logo e o homem não quer de jeito nenhum. Mas não é bem assim. A mulher perde muitas coisas ao se casar. Principalmente a mulher hoje, a mulher atual, a mulher moderna.
o homem, ele ganha muito ao se casar. Ele ganha o status de homem sério, homem de família. Ele ganha o sexo de graça. Ele ganha roupa lavada, comida feita, casa arrumada. Ele ganha estabilidade emocional. Entende? Tem muita coisa. Muitas coisas a mulher também ganha. Mas a mulher, por exemplo, ela perde muito da sua liberdade. E dependendo do marido com quem ela se casou, ela perde muito mesmo da sua autonomia, do seu desenvolvimento como pessoa, porque aquele homem corta muita coisa, poda muita coisa dela. Então, cabe a nós mulheres, se nós estamos em um casamento falido, infeliz, em que todos estão sofrendo, cabe a nós tomarmos uma atitude, porque é muito difícil um homem pedir a separação por conta disso tudo. Então eu preciso ver, meu marido está comigo por causa de mim, porque me ama, porque acredita no nosso casamento, ou porque a vida dele é mais fácil comigo do que sem mim. Como também, como eu disse, que o homem fica muito pouco tempo descasado, muito pouco tempo sozinho, porque ele logo se casa, cabe a nós mulheres que estamos querendo nos casar com um homem divorciado, realmente perceber, esse homem me ama, esse homem eu significo bastante para ele, para a vida dele, ou ele está louco para se casar, para arrumar alguém, uma empregada doméstica de graça, o sexo de graça, alguém que arrume a vida dele, uma enfermeira para quando ele for mais velho. A gente é que tem que prestar atenção nisso, tá certo? Então muitas coisas, tudo que eu vou falar aqui, claro, serve tanto para o homem quanto para a mulher que está em processo de divórcio, mas às vezes eu acabo falando com a mulher, acabo falando para ela, mas é por causa dessas razões. Para começar a falar sobre o divórcio, eu diria que o divórcio é um aborto. Ele é uma interrupção da vida natural e do desenvolvimento natural de uma família. Então, por isso ele é tão pesado, por isso ele pode ser tão sofrido. O casamento é algo tão sério, nos une tanto, é a minha vida com a vida do outro, que quando você pensa em se separar, porque o casamento não está bom, porque a convivência não está boa, porque vocês não se respeitam mais ou não se gostam mais, ou não há o mínimo de vida em comum, não há projetos em comum, não há diálogo, não há conversa. A única coisa talvez em comum seja o pagamento das contas ou viver sob o mesmo teto. Então, quando isso incomoda muito a ponto de você pensar em pedir o divórcio, depois de ter lutado, de ter batalhado, procurado ajuda e tudo mais, dá uma sensação de que a vida vai acabar. De que se eu me separar, acabou a minha vida. Para você ver como é forte o casamento, como que a união conjugal é algo tão forte, é muito forte. Então, muitas mulheres, principalmente, e homens também, mas principalmente as mulheres infelizes, insatisfeitas dentro de um casamento, não tomam essa iniciativa porque não conseguem enxergar nada depois. É uma escuridão total, é um vazio total, você se perde como pessoa, como indivíduo, mas isso não é assim. Existe vida sim depois do divórcio. Você pode construir e continuar se construindo, justamente porque você não nasceu casado, você não nasceu casada, então você pode sim retomar muitas coisas, conquistar outras, a vida sim depois do divórcio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar algumas questões. A primeira questão é a seguinte: elaborar as perdas. O divórcio vai trazer perdas. Você vai perder o contato com todos os membros da família, né? Todos os membros, assim, não no sentido de que não vai ter contato com ninguém,
mas nunca mais serão todos ali. Primeiro, o próprio cônjuge, que você não vai mais ter contato. Mas você vai deixar de ter contato com pessoas da família dele ou dela que você gosta muito, que você fez amizade. Então tem perda de membros da família, tem a perda do sonho de envelhecer junto, do sonho de enfrentar as vitórias e as derrotas junto, as alegrias e as tristezas junto. É um sonho de companheirismo. Isso também morre, né? Há uma perda aí. Também acontece muitas vezes, eu digo assim, que talvez não aconteça nos casais milionários, mas casais assim, tipo a gente, vida comum, acontece muitas vezes de cair o nível socioeconômico, principalmente para a mulher. A mulher tem uma queda no nível econômico dela. Também às vezes é necessário se mudar da casa, né, em relação ao acordo que foi feito no divórcio. Talvez você precise deixar a casa. Um dos dois vai sair da casa, então há também essa mudança da residência. Além da elaboração das perdas, você vai ter que reorganizar, fazer uma reorganização da sua vida. Então você vai precisar reorganizar a sua rotina. Por quê? Porque tinha coisas que você fazia junto com o outro e agora você não conta mais com ele. Então você precisa reorganizar horários, você precisa reorganizar, às vezes, coisas mesmo da rotina, por exemplo, compra do mês que você fazia junto, quem busca criança, quem leva, tudo isso vai precisar reorganizar. Você vai reorganizar o seu dia a dia, porque já não existe mais aquela pessoa com quem você contava para algumas coisas. A reorganização com os filhos, porque vai ter dia da semana que você não vai estar mais com os filhos. Às vezes, ao final de semana, você vai ter que elaborar isso bem dentro de você, porque, puxa vida, nenhum domingo mais eu tô com os meus filhos, nem no sábado e domingo, quando é assim, né? Então você precisa reorganizar. Quem que vai pegar a criança, quem vai levar para o inglês, vai levar para isso, para aquilo. Tudo isso você vai ter que se reorganizar. Você também vai precisar reorganizar a sua vida afetiva. Vou namorar? Eu quero namorar? Quando que eu vou estar aberta ou aberto para namorar? E quando que eu vou contar para as crianças? Quando que eu vou trazer o meu namorado para casa? Eu estou em condições de namorar? Eu quero me casar novamente? Tudo isso é uma reorganização que você vai precisar ter. Então, é muito importante compreender que eu preciso elaborar as perdas dentro de mim, porque elas vão acontecer, e eu também preciso reorganizar o meu dia a dia, reorganizar minhas emoções, reorganizar as minhas relações com os meus filhos, por exemplo. Então, para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila, a gente precisa tomar algumas atitudes. A primeira atitude é a seguinte: é assumir que o divórcio dói. O divórcio me faz chorar. O divórcio não é fácil. Então não evite a dor. Não evite a dor. Chore bastante, console-se, fale daquilo. Olha, entenda que seus amigos ou seus familiares vão querer que você em 3 meses já esteja bem. Não, não é assim. Vai ser no seu tempo. Vai ser segundo a sua necessidade. Então, se permita sofrer, porque é uma morte mesmo. É a morte de um sonho, de um projeto, de um amor que foi se acabando com os anos. Então, não é fácil. Então, enfrente que não é fácil, que não muda da noite para o dia. Mas o tempo é um grande aliado. O tempo é um amigo. A cada dia, a cada semana, as coisas vão melhorando. Vai haver recaídas. Vai ter dia que você vai ter saudade da pessoa. Você pode até ficar confusa. Será que eu amo? Será que eu não devia ter separado? Não, não é nada disso.
A verdade é que essa pessoa, ela nunca vai deixar de ser importante para você. Ela nunca vai deixar de ter feito parte da sua vida. Não é brincadeira a gente se casar. Não é brincadeira as intimidades que a gente tem com uma pessoa. Então essa pessoa sempre vai ser importante para mim. Então não tem nada a ver, eu senti uma saudade, nossa, será que eu gosto dele ainda? Será que eu devia telefonar, tentar uma reconciliação? Não, não é por aí. Se for tentar uma reconciliação, tudo vai se encaminhar para isso. Mas não é um dia que você acorde com a falta dessa pessoa na sua cama que está querendo indicar que você o ama ou a ama ainda. Não é nada disso. É que isso faz parte mesmo, né? A saudade. Quando está muito difícil, no começo, busque ajuda. Veja se não cabe aí na sua vida, no seu orçamento, fazer terapia, buscar um aconselhamento, participar de algum grupo, um grupo de igreja, um grupo de oração, que você possa chorar, que você possa se colocar diante de Deus, que você possa, as pessoas possam rezar por você, rezar pela sua intenção. Você precisa de suportes, de amigos mesmo, capazes de levar você para frente e não ficar preso no passado. Uma decisão também bastante importante é a de que você precisa entender que a sua família agora é você e seus filhos, caso você os tenha. Então esta é a sua família e ela é digna de valor, ela é digna de ser chamada família. Família não é só pai, mãe e filhos, claro que não. Então você reorganiza a sua família e olhe para ela como família. Olhe para ela no valor que ela tem, nos laços que estão ali, nos laços humanos, nos laços de amor que estão ali. Não é nada menos, não. Você precisa valorizar a sua família na configuração que ela tem. Se é só você, pai, com seus filhos, viva esse amor. Você, mãe, com seus filhos, viva esse amor e viva essa família. Ela é digna de valor. Outro fator importante também para o enfrentamento do divórcio é que você entenda que o divórcio é difícil porque você trabalhou, você se dedicou, você namorou para se aproximar dessa pessoa, para ter intimidade com ela. Você construiu essa intimidade e agora você tem que fazer um trabalho reverso até que essa pessoa seja uma estranha para você. Entende? Mesmo que ela seja importante para você para sempre, ela não faz mais parte da sua rotina, do seu cotidiano. Então você precisa fazer um trabalho reverso de ir cada vez mais se afastando até que essa pessoa se torne um estranho para você, uma estranha para você. Então isso não é fácil. Agora veja, existe vida após o divórcio pelo seguinte: é muito importante que antes de você entrar em um novo relacionamento, você viva bem e desfrute bem desse momento sozinho. Você vai ter a oportunidade de descobrir recursos internos que você não sabia, de descobrir talentos que você não sabia, a liberdade de ir e vir que você não tinha tanto no casamento, que a gente não tem tanto no casamento. Você pode desfrutar disso, desfrutar de sair mais com os amigos, entende? Se perceber capaz de resolver os problemas da casa, os problemas da sua vida, problemas financeiros por você mesmo. Tudo isso é muito bom, tudo isso precisa ser vivido. Inclusive, esse hiato, que eu diria, vamos dizer que você quer se casar novamente, você quer namorar, então, mas precisa viver essa solidão, precisa viver essa coisa sozinha. Por quê? Porque isso vai trazer para você muito autoconhecimento. E você vai se perceber capaz de viver e isso vai te ajudar na autoestima, na sua autoimagem, porque o divórcio também atrapalha um pouco a autoimagem, principalmente da mulher. Esse tempo sozinha, esse tempo, por exemplo, podendo viajar sozinha, podendo sair com os amigos, essa liberdade de fazer cursos que talvez eu não faria se eu estivesse casado, fazendo coisas que o casamento, justamente porque já era problemático, não deixavam você fazer, você está podendo fazer. Tudo isso enche a mulher e o homem também
de uma autoestima positiva, que vai prepará-los para um novo relacionamento, se for para acontecer. O problema, olha, há uma alta taxa de divórcio no segundo casamento. Pessoas que se recasaram, né, que casaram novamente, têm muito mais chance do divórcio do que aquela pessoa que casou uma vez só. Por que isso? É porque não deveria ter separado a primeira vez? Não, não é exatamente por isso. É porque muitas vezes a pessoa emenda uma relação com a outra. E aí ela joga nessa toda a expectativa que foi frustrada no primeiro casamento. E isso é feito inconscientemente, gente. A gente sai de um casamento carente, querendo ser feliz, querendo acertar. E aí pega o primeiro, ou pega a primeira. Então tem muita chance. Vocês podem ver, pesquisa, o divórcio no segundo casamento é muito alto. Mas não é por causa do divórcio em si. Não. É porque você não resolveu aquele primeiro casamento. Você não se resolveu ainda. Então precisa perguntar que necessidade é essa? Ou que dificuldade é essa de ficar sozinho? Por que eu preciso de outra pessoa? Porque é completamente diferente. Você podendo viver sozinho e viver isso tudo, fazer esse luto, porque é um luto, porque é uma morte. Você conseguir fazer isso e ir elaborando os seus sentimentos, elaborando as suas emoções, vai chegar a hora que você vai falar, agora eu quero uma nova relação e não eu preciso. Eu experimentei que eu não preciso de um homem para ser feliz. Eu experimentei que eu não preciso de uma mulher para ser feliz. Eu aprendi a cozinhar, vamos dizer assim, né, o homem. Mas eu sei que muitos homens cozinham, né? Claro, é uma brincadeira. Mas vai chegar uma hora que eu vou dizer, eu não preciso, mas eu quero. Eu quero me dar, eu quero dar amor, eu quero reconstruir uma vida amorosa, que todo mundo tem o direito, claro. Então, existe vida após o divórcio, sim. E você pode viver o seu processo de divórcio com equilíbrio, com racionalidade. É preciso que a gente enfrente em nome do amor dos filhos. É preciso que eu faça tudo que for possível para continuar respeitando essa pessoa como ser humano que ela é. Mesmo que ela tenha me machucado tanto, por causa dos filhos eu vou fazer isso. Então olha, existe vida depois do divórcio, sim. Você que está infeliz no casamento, já tentou e o amor realmente acabou. Não tem mais sentido estar com essa pessoa. Então, não tenha tanto medo, porque a vida continua depois do divórcio, porque você não nasceu casado. Então, você pode sim reconstruir a sua vida como pessoa, sua vida com seus filhos, sua vida com seus amigos, sua vida amorosa. Então, eu espero que esse nosso bate-papo tenha feito sentido para você, tenha servido a você que está no processo de divórcio, ou conhece alguém que está se divorciando, para que essa pessoa tenha coragem, porque não é fácil se divorciar. As pessoas dizem que é falta de coragem de viver a vida a dois, mas não é nada disso. Quem fala isso julga de fora, não conhece. O divórcio é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar na sua própria vida. E se ela tomou, ela teve muita dignidade, hombridade e coragem para tomar. Porque tem muito casamento aí que vai fazer não sei quantos anos de vida, mas não tem casamento nenhum. É só fachada, é casamento falido. Meus pais fizeram recentemente 64 anos de casados. E eu sinto que os meus pais não fizeram um acúmulo de anos, não. Não estão comemorando um acúmulo de anos. Eles quiseram ficar juntos. Eles batalharam para ficar juntos. E eles querem ficar juntos até hoje. Para mim isso é casamento. Agora você fazer bodas de prata, bodas de ouro, mas só você sabe a infelicidade que você vive, a mentira que você vive, para que isso? Para a sociedade? Então as pessoas que tomam atitude pela separação, pelo divórcio, e mesmo assim com respeito a esse ex-companheiro, ex-companheira, respeito aos filhos, essa pessoa merece todo o nosso respeito,
porque não é fácil, precisa de ter muita coragem para dizer sim à vida, sim à verdade, sim ao amor e não a essa relação conjugal, tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo se ele te fez sentido, deixe o seu like e acompanhe o Instituto da Família nas redes sociais. E também, se você precisa de um aconselhamento, de terapia, agende a sua sessão com o Instituto da Família. Um abraço e até o próximo mês nesse quadro Boa de Papo. Tchau!